Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Bom dia, espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 12 de janeiro. O reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra a Palavra, estará falando sobre adolescentes. E logo em seguida nós estaremos trazendo a continuidade da mensagem que nós transmitimos pela ocasião da passagem do Ano Novo. Antes você vai ficar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra a Palavra, falando sobre adolescente. Cada fase da vida tem o seu encanto
e a sua importância. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e até mesmo a velhice. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a adolescência, esta fase tão bonita e empolgante da vida. Há uma transição da infância para a juventude, essa fase intermediária, onde as mudanças hormonais ocorrem, a mudança da voz, onde você se sente um jovem e muitas vezes esta fase da vida tem suas alegrias e tristezas, suas vantagens e seus perigos. O grande problema é quando o adolescente é regido pelo grupo, pela patota, e muitas vezes para se sentir do grupo, para ter o sentimento de pertencimento, precisa adotar os mesmos valores que o grupo adota. E tantas vezes já olha o pai e a mãe como pessoas ultrapassadas e quer adotar práticas, costumes, valores que contrariam aqueles princípios aprendidos dentro de casa, aqueles preceitos absolutos que devam reger a vida. É nessa fase que você, muitas vezes ainda não maduro, mas tem que fazer escolhas que vão determinar o rumo da sua jornada, como a vida profissional, às vezes até mesmo na área sentimental, com quem você está namorando e com quem você vai se casar. Minha palavra para você, adolescente, é esta: cuidado com o grupo. Cuidado com as modas do presente. Escute seus pais, honre seus pais. Não quebre valores e princípios da sua casa, da sua família, para agradar seus amigos. Essa é uma fase tão linda. E essas crises, tantas vezes que você enfrenta, vão passar. Mas os valores que você aprende dentro da sua casa, com seus pais, à luz da palavra de Deus, aonde permanecer e governar você por uma vida segura, feliz e bem-aventurada. A Bíblia diz que nós não passamos de servos inúteis, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Porquanto, Davi neste salmo ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, Ele abre madre, fecha madre. Ele tira rei, e tira governador, tira presidente. Ele exalta, Ele humilha, Ele dá, Ele tira a vida, Ele faz como lhe apraz. Esse é o Deus que nós encontramos nesse relato do Salmo 139. Estamos no apagar das luzes do ano que foi muito difícil, um ano turbulento, um ano em que nós passamos por ventos tempestuosos, desertos causticantes, momentos que a gente pensava que não íamos resistir, não íamos suportar. Enchentes em todo lugar, em todos os continentes do mundo. Na Austrália, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na China e mais recentemente aqui no Brasil, em Salvador, em que dezenas e centenas e milhares de pessoas perderam suas casas e muitos perderam as suas vidas, e agora em São Paulo começando essa ameaça de enchentes. O que é isso? Por que essa praga? Por que essa pandemia? Porque muita gente foi infectado, porque muita gente morreu, porque muita gente perdeu o emprego. Nunca o mundo, desde que eu me entendo de gente, se deparou com um momento tão cruciante, tão difícil, tão causticante como esse, desses dias em que estamos vivendo. Nunca o mundo se deparou com uma crise econômica, onde muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram,
muitas lojas e redes hoteleiras faliram. Restaurantes fechados. Tivemos momento de restrições, suspensão de cultos. Por que sofremos toda essa situação desfavorável? Por que tanta restrição? Porque nós estamos perdendo a nossa liberdade. Por quê? 2019, 2020, 2021 e vamos receber 2022. As sequelas ficaram. E ainda estamos convivendo com as variantes dessa doença, responsável por tudo aquilo que ainda estamos sofrendo. Segundo alguns cientistas políticos, preste bem atenção a isso que eu vou dizer, abra bem os seus ouvidos. Possivelmente, no comecinho do ano, nós vamos ter um grande conflito mundial. Quem diz isso são os cientistas políticos. E não são pessoas desinformadas. Aliás, alguns até afirmam que a guerra já está começada, já foi iniciada. Só que ela está muito camuflada. Mas possivelmente, no começo do ano novo, dizem, afirmam os cientistas políticos, que é bem provável que estoure uma terceira G grande mundial. Não sou eu que estou dizendo isso. São vários cientistas que afirmam isso. Nós estamos caminhando, portanto, para um momento trágico. Convivemos com tantas coisas que realmente nos entristecem, nos angustiam, nos deixam amargurados, muitas e incontáveis vezes. Minha esposa é testemunha disso. Eu me sinto amargurado. Mas quando eu comecei a entender o que esse Deus, que é soberano, permite que determinadas situações desfavoráveis, desagradáveis, que nos entristeçam, aconteçam, é porque Ele tem um propósito. Dentro da sua soberania, dentro dos seus atributos divinos, Ele tem um propósito em cada coisa. Por exemplo, nós convivemos hoje com a institucionalização da criminalidade sem precedentes, a depravação, ideologias emergentes do NON. Sabe o que é NON? Nova Ordem Mundial. As quais defendem coisas ilegais como se fossem legais, coisas ruins como se fossem boas, coisas que vão destruir como se estivesse construindo uma nova sociedade. Essa é a situação do homem que despreza, que desconsidera, que rejeita a soberania de Deus. O homem está construindo o seu próprio habitat, sua própria felicidade, entre aspas, que eu diria infelicidade, destruição, caos total. Estas coisas estão acontecendo não porque seja da vontade de Deus. Eu diria a vontade do próprio homem e por permissão e consentimento divino. Porque o homem só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Estamos vivendo hoje situações em que a família está sendo destruída. O novo conceito de família está totalmente pervertido, está longe daquilo que nós encontramos lá no livro de Gênesis, defendido por muitos, e isso possivelmente vai trazer uma destruição e um caos total a toda a humanidade. Estamos vivendo, meus irmãos, um momento em que a família está ameaçada de ser destruída. Muitos estão realmente achando que nós estamos vivendo numa época mais, diríamos, onde se trouxe mais evolução do que em qualquer outros séculos passados, na área tecnológica. Nós hoje podemos falar com qualquer pessoa, em qualquer hora, qualquer minuto, com esse instrumentozinho de mãos. Você tem um mundo em suas mãos. Você faz tudo o que quiser com isso aqui. Mas esse é o momento em que o homem
mais se distanciou de Deus, porque o homem desprezou esse Deus que é soberano. O homem não reconhece os atributos divinos. Ele vive como se Deus não existisse. Ele se comporta como se ele fosse uma pessoa que age como se fosse o próprio Deus. O homem está se divinizando, entre aspas. O caos é total. O fim do direito de viver, de termos paz, de termos liberdade, estamos chegando ao fim. Não há um fim do ano que está findando, que está indo embora, mas o fim, que Jesus disse seria o princípio das dores, apenas o princípio. Jesus disse que quando a mulher está para dar à luz, começa a entrar as suas primeiras contrações, aquilo é apenas o princípio. Isso que nós estamos vendo hoje. E aí alguém pode perguntar, alguém indaga, e Deus não é amor? Deus não é soberano? Deus não é justiça? Porque Ele não detém o avanço de todas essas desgraças. Onde está Deus que não vê isso? Ele está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Aleluia. Porém o homem não reconhece a soberania de Deus. E a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Nós estamos colhendo o preço da desobediência que começou lá no Éden, quando o homem desprezou a Deus e deu ouvidos a Satanás, a antiga serpente, conforme nos diz o livro do Apocalipse. E alguém pode ainda ir mais adiante: porque Deus não detém o avanço de todas essas desgraças e essas tragédias? Jeremias nos dá a resposta. Jeremias 3,39. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O homem está colhendo o que plantou. Por isso, este salmo que eu denominei contemplando os atributos divinos do Deus que é soberano, desprezado pelo homem no seu estado de pecaminosidade, no seu estado decaído, desde o Éden, o homem não vai nunca ser feliz. Acontece que os homens desprezaram e continuam desprezando o Deus que criou o universo, que criou os céus e a terra. Na carta de São Paulo aos Romanos, eu tenho que ler isso aqui. No capítulo 1, versos 18 a 32, está a resposta de tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias. Tudo. E vem mais coisas aí. Porque para mim, tenho por certo, capítulo 1, desculpem, verso 18, depois eu vou ler capítulo 8, versos 18 até o verso 32. Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32. Aqui está a situação que nós estamos vivendo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos, preste atenção, a expressão que Paulo usa aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia
pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas incorruptíveis, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, ele está dizendo aqui no finalzinho, que ainda que o homem não pratique estas coisas, só em ele concordar que outros pratiquem como se aquilo fosse uma coisa normal, é a mesma coisa. E este é o quadro em que a nossa sociedade, nesses tempos da pós-modernidade, está vivendo. E pasmem, não é só o homem, não são só os animais irracionais, mas inclusive, não só os peixes, não só as aves, mas inclusive a própria natureza. E aí Paulo diz, escrevendo na carta aos Romanos capítulo 8, versos 18 a 25, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo, meus irmãos, ele conseguiu descrever, ele conseguiu discernir aquilo que nós estamos vivendo passados 2000 anos em que ele aqui esteve. Estas coisas, parece-nos que foram pegos, parece que nós fomos pegos de surpresa, parece que nós fomos surpreendidos, mas à luz das Escrituras, conforme nós estamos meditando no Salmo 139, nós vemos que todas estas coisas, elas são resultantes, são reflexo do ato de desconhecimento do homem, não reconhecer a soberania de Deus, nem tampouco seus atributos. O pecado não tem deixado o homem contemplar os atributos desse Deus soberano. Os homens não conseguem olhar com admiração e meditar, como diz o salmista no Salmo 87, verso 15, que ele
Deus, esse Deus que criou os céus e a terra e criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, diz o salmista que ele é sofredor. Talvez você não entenda essa linguagem que o salmista diz. Salmo 87, versículo 15. Deus é sofredor. Por que Deus é sofredor? Porque Ele criou o homem com tanto amor. As coisas que Ele criou, Ele disse haja luz, haja terra, haja separação entre terra e firmamento e mar, e fez tudo. Mas quando foi criar o homem, Ele fez de forma artesanal, com as suas próprias mãos. Tamanho foi o carinho, o amor, o cuidado que Deus teve para com a criatura que Ele acabara de criar, conforme a sua imagem e semelhança. E Ele agora vê esse homem desprezando esse Deus que é soberano. E Deus se entristece. E Deus se sente, se é que a gente pode usar uma linguagem antropomórfica, Ele se sente angustiado. É uma linguagem antropomórfica, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. Deus se entristeceu, como diz lá nos livros de Gênesis, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, é um sentimento que o salmista, que por acaso a tradução poderia ser mais feliz se dissesse, Deus ficou triste. E ele vê esse homem, no estado em que se encontra, por isso que ele é sofredor. Que ele diz assim, tanto que eu fiz por essas criaturas, e ele sequer me reconhece hoje como Deus. Para mostrar como o homem realmente tem desprezado todos os atributos de Deus. Um deles que jamais o homem poderia desprezar, jamais o homem deveria deixar de reconhecer, é o atributo do amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor, esse atributo que só Deus tem, o homem desprezou, tem desprezado, não tem reconhecido, não tem feito caso, não tem reconhecido. Para ver como o homem tem desprezado o seu imensurável amor. João não encontrou palavras para traduzir. Deus amou o mundo de tal maneira. Ao invés do homem se colocar debaixo das mãos de Deus, sob os seus cuidados, desse Deus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O homem tem dado as costas a Deus e tem construído seu destino no sentido contrário daquilo que Deus havia traçado para ele. Infelizmente, isso tudo está acontecendo porque os homens têm desprezado esse Deus maravilhoso. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. De 4 a 6. Ele diz assim: e adoraram o dragão. E não é por acaso que está aqui esse nome, o dragão, não, viu, gente? Eu acho interessante como a Bíblia usa certas expressões, pastor Pontes, que parece não, né? Ele estava dizendo mesmo, porque a China é considerada o dragão vermelho. E está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 4 a 6, não é por acaso que está escrito isso. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também a adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca e profere arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Amanhã você deverá estar conosco para ouvir a continuidade desta mensagem. Espero que todos tenham sido profundamente enriquecidos e abençoados. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.